Mas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa agora durante a live, fiquem à vontade, tá? Que eu respondo para vocês. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando. Luci, Marcela, Sil, Rosane, Lucimar, aqui passa o evento. Sejam todas muito bem-vindas. Cláudia, sejam todas muito bem-vindas. Então, hoje é dia do consultório científico da Lu. Eu adoro, porque daí eu posso, né, comentar com vocês as perguntas que vocês mandam, né? Lembrando que eu tenho ajudado mulheres a se reerguerem após a separação. Então, melhorando a autoestima, melhorando, curando as feridas emocionais, né? Porque todas nós temos muitas feridas que nos impedem aí, né, de sermos felizes, melhorando a autoestima e sendo cada vez mais mulheres inteiras, né? Por que que eu falo das mulheres inteiras? Porque mulheres inteiras é aquela mulher que não está em pedaços, não está esperando o outro resolver a vida, é uma mulher que se sente mais segura, que gosta mais de si, que se ama mais, tá? Então, gente, boa noite, fiquem aqui comigo que eu vou responder as perguntas de vocês. Ó, a primeira pergunta é assim, ó. Lu, me separei, fui eu quem quis, mas ainda fico esperando que ele volte, que ele peça desculpas. Isso é normal? O que que vocês acham, quem está aqui na live comigo? Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é normal? Pode escrever aqui, Sil. Pode escrever, eu estou vendo aqui. Vocês acham que isso é normal? Então, ela está me dizendo aqui, ó, que ela se separou, ela que quis se separar. Só que ainda ela fica esperando que ele volte, que ele peça desculpas, né? E ela pergunta se isso é normal. O que que vocês acham? Vocês acham que isso é normal? Então, gente, pode parecer que não, mas isso é muito normal. E isso tem a ver com uma forma de você se sentir validada, sabe? Ele vai se arrepender, ele vai, pedir desculpas, porque ele vai descobrir que eu sou a mulher da vida dele, ele vai descobrir que fez escolha errada, né? Então tem muito mais a ver com uma validação pessoal, com uma questão sua, do que propriamente, né, uma, uma decisão da pessoa, né? Então, assim, tem muito mais a ver com apego à história do que com o ex, na verdade. Então, ela quer ser validada, ela quer ser vista, ela quer que o ex peça desculpas. Então ela fica vivendo essa história, então ela tá apegada nisso, do que ela tá seguindo com a vida dela, né? Olha lá, tem gente falando, eu acho que não é normal, não acho, se ela tomou a decisão de se separar. Então, mas pode não ser normal, mas é comum, tá? Então é muito comum a mulher se separa, ó, ela também não estava feliz, exatamente. Então a mulher se separa. Peraí que tem gente querendo aparecer. Fala boa noite. Isso, pronto. Ele vem aqui toda live. Então, assim, ó, pode não ser, a gente pode não achar normal, mas é muito comum. Então, quem nunca ficou, ele vai se arrepender, ele vai voltar, ele vai descobrir que eu sou a mulher da vida dele, ele não vai ser feliz sem mim, né? Isso tem a ver muito mais com o ego da gente, com apego emocional, com uma necessidade de validação, do que necessariamente que você quer estar de novo nesse relacionamento. Você quer ter o prazer de ouvir a pessoa te pedir desculpas que não necessariamente você vai voltar com ela, tá? Então, gente, isso não é, a gente não pode falar que isso é normal, isso é comum, tá? Muitas mulheres têm esse tipo de comportamento. Eu nem sei aqui quem tá aqui na live comigo que também já teve, né? Então, assim, eu quero, é uma vontade, uma vingança velada, né? Eu quero muito que ele se arrependa, que ele volte, que ele perceba que eu sou a mulher da vida dele, mesmo eu tendo decidido me separar, mesmo estando infeliz, né? Então, a gente pode dizer que é muito comum, né? Para essa querida que perguntou se é normal.
Não, você não tá louca ainda, tá? Porque tem muita mulher que faz isso. É até um comportamento assim esperado, né, com a separação. E a gente, o que que eu posso dizer para você? Que você está apegada a essa história, não necessariamente ao seu ex, mas você está apegada a essa história, então você precisa seguir em frente, né? E seguir adiante aí com a sua vida, não ficar presa nessa relação, senão sua vida não vai seguir, vai ficar presa nisso, tá bom? Ó, ele até pode voltar e pedir desculpas, voltar com ela, mas mais dia, menos dia, ele volta a fazer tudo de novo. A gente não sabe aqui o que aconteceu, né? Eu não sei porque ela não escreveu, ela só colocou que se separou e ela ainda quis se separar. Mas o que acontece é isso, né? Quando quebra a confiança, ou quando o homem pede desculpa, mas não existe, né, uma mudança verdadeira, que você, sabe, quando foi procurar ajuda para tratar as questões que ele fizeram ele trair, ou ele ser um mau marido, né? Se não existe esse processo, geralmente. A tendência é que tudo continue igual, então é só uma questão de tempo. Aí eu concordo com você, tá? Então, gente, o que vocês acharam aqui dessa pergunta? Eu achei interessante, porque eu percebo, né, dos meus atendimentos e aqui, né, como isso é normal. Então, embora a mulher tenha se trocado, atraída, às vezes muito maltratada, ela quis se separar, né? Ela ainda fica esperando, às vezes, que o ex ressurja das cinzas para o ego dela, para ela se sentir bem, tá? Não necessariamente que ela vai ficar com o ex ou vai aceitar de volta, mas ela tem aquele gostinho, sabe? Ah, ele me pediu desculpas, pronto. Tá vendo? Eu sou a mulher da vida dele, ele nunca vai ser feliz com ninguém. É mais um gostinho, então a gente fala que é mais o ego, né? Tá bom? Estão gostando, gente? Agora eu vou para outra pergunta, tá? Quem quiser pode escrever a pergunta aqui que eu respondo aqui ao vivo, tá bom? Me culpo por ter escolhido ele. Eu acho que é o ex dela, né? Por que não percebi antes quem ele era? Gente, isso aqui também é muito comum e eu também já pensei assim, não sei vocês, né? Só que assim, a gente quando faz uma escolha, a gente tá de um jeito, numa situação, né? A gente se envolve, a gente tem os motivos para a gente se envolver. Agora, quando a gente passa pela situação, é mais fácil você saber o que é certo e o que é errado. Quando você está conhecendo uma pessoa, quando você está começando a se envolver, é difícil você perceber. Às vezes tem até alertas, mas é difícil você ser perspicaz e perceber e achar que tem alguma coisa errada, né? Porque você está envolvida emocionalmente. Então, eu acho que o interessante aqui é ela não se culpar, que não adianta nada, né? Uma vez uma terapeuta me falou isso. A gente não reconhece aquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente já passou pela situação, é fácil, né? Ah, nossa, um homem que fizer assim comigo eu não quero mais. Ah, já está mostrando que não vai dar certo. Por quê? Porque eu já passei pela situação, já tenho a experiência. Quando eu não tenho a experiência, gente, a tendência é a gente não saber, a gente não está enxergando como deveria enxergar, né? Então, é isso que eu falo, para ela não se culpar. Porque hoje que ela já, sei lá, se relacionou, foi casada, já se separou, hoje ela tem outra noção, né? Hoje ela sabe quem ela é e o tempo também de relacionamento mostra pra gente quem são as pessoas. Naquela época ela não sabia, né? Então essa culpa que ela sente, a gente pode falar que é uma armadilha emocional. Por quê? Porque daí ela fica presa nessa história e a vida não segue adiante. É como se fosse uma autossabotagem, sabe? Então assim, ai, não vai dar certo com ninguém, porque eu não, eu carrego uma culpa, lá atrás eu não vi quem ele era, agora também, quando eu conhecer alguém, eu quero saber logo de cara quem a pessoa é, eu não quero mais ser enganada. E aí ela fica nessa armadilha e a vida não segue, fica presa, tá? Então, acho que é importante a gente lembrar que o problema não foi o jeito que ela amou, foi ela ter se perdido. Só que isso, gente, é muito comum, a gente se perde. Por quê? Porque a gente está emocionalmente envolvida pela pessoa, né?
Quem é mãe aqui vai entender. Às vezes a gente é enrolado pelo filho, é enrolada pelo filho. Por quê? Porque a gente está emocionalmente envolvida. Outra pessoa de fora enxerga melhor a situação. Então, o que eu quero falar para essa querida é não se culpar. Você não percebeu antes quem ele era porque você não o conhecia. Você não tinha se relacionado com ele, né? Agora, uma pergunta que eu acho muito importante você se fazer agora que você está revendo aí esse último relacionamento e tal, é pensar assim, o que que eu aprendi com essa história? Aí sim, você está modificando, está fazendo diferença na sua vida. Porque só sentir culpa, gente, não muda nada. Tanta gente sente culpa por tanta coisa e não muda, fica fazendo tudo a mesma coisa, né? Mas quando você se questiona, nossa, que será que eu fiz? Por que será que aconteceu isso? Deixa eu entender, né? Deixa eu olhar o que que eu aprendi com essa história. Aí sim você consegue modificar. Aí sim você consegue fazer diferença na sua vida. E aí provavelmente você não vai mais cair numa armadilha como essa, entendeu? Então, o passado, ele não define a gente, ele ensina. A gente precisa ter isso, uma cabeça bem aberta para entender, porque a gente gosta de se culpar, né? Só que a culpa é ficar presa lá na dor, não adianta nada. Agora, o que que você aprendeu com a história? Aí você está movimentando. Então, minha querida, você que escreveu isso, né? Que se culpa por ter escolhido o seu ex, que você não sabia que ele era assim, que você podia ter se envolvido com outra pessoa. Hoje você já passou, então você sabe quem ele é. Na época você não sabia. Então se perdoa e segue adiante. O que não pode é ficar presa numa situação dessa, senão sua vida vai ficar parada, estagnada, né? E aí não vai te fazer bem, não vai te fazer feliz, tá bom? Então, lembrando que aqui importante é se perguntar o que que eu tenho, o que que eu aprendi com esse relacionamento? O que que eu aprendi com essa história, né? O que essa história me mostrou sobre mim, que mostra muito sobre a gente também, né? Então, se eu me envolvi, se eu me perdi, se eu não enxerguei as coisas, onde eu estava com a cabeça, né? Então, ensina a gente a se olhar e se a questionar também, tá bom? O que vocês acharam dessa pergunta, gente? Quando eu vi, eu gostei bastante, porque é, é uma. Não é que a pessoa não sente culpa, né? Mas é uma armadilha. Às vezes você fica presa nessa armadilha e a vida não segue. Então, não adianta nada se sentir culpa e não fazer nada a respeito. Tem que seguir adiante, né? Ó, agora eu vou falar outra pergunta aqui, lembrando que hoje é consultório sentimental da Lu. Quem quiser, escreva aqui que eu respondo para vocês, tá? Eu estou respondendo umas perguntas que eu escolhi lá que as pessoas colocaram nos stories, na caixinha que eu deixei. Mas você que está aqui na live e quer fazer uma pergunta, pode perguntar que eu respondo, tá? Lu, depois da separação, sinto que tenho que dar conta de tudo sozinha. Como lidar com isso? Então, é, é assim que eu vejo, né? As mulheres geralmente não querem se separar porque acreditam que não vão dar conta de tudo sozinhas. Aí, quando elas se separam, elas querem mostrar uma força maior do que elas têm. E aí elas querem dar conta de tudo sozinhas. É como se fosse também, sabe, para se vingar? Ah, eu vou mostrar. Eu vou mostrar para ele que eu consigo, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz, eu vou mostrar para todo mundo que eu não caí, que eu tô forte, que eu tô aqui, a minha vida avançou. E isso, gente, é muito prejudicial. Porque quando você não toma contato com a sua vulnerabilidade, quando você não toma contato com aquilo que não te faz bem, né? Quando você não toma contato com as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças, primeiro que você não consegue nem pedir ajuda. Segundo, que você não consegue nem mudar essa situação. Então, o que eu vejo, muitas mulheres colocam uma barreira e ficam se fingindo de fortes. Não, porque eu sou forte, porque eu não ligo mais, eu nem quero saber, eu lido com tudo sozinha. Só que elas estão ficando exaustas porque não dá para lidar com tudo sozinho, né? Então, quando a gente pede ajuda para alguém, seja para o que for, você está dividindo esse peso com alguém.
né? Não jogando a responsabilidade para o outro, entendeu? Mas quando você está pedindo uma ajuda, quando você está falando, olha, me orienta aqui, me ajuda nesse sentido, você está lidando com as suas emoções, com as suas dores e deixando outra pessoa segurar um pouco o fardo que está pesado para você, né? Então é muito importante, gente. O que eu entendo aqui é que muita gente, muita mulher quer mostrar que está forte, que a separação não acabou com ela, que ela está mais forte que nunca, que ela vai superar tudo. Com certeza vai, com certeza a separação vai deixá-la forte. Só que no primeiro momento, às vezes, essa força toda esconde uma fragilidade, né? Ai, gente, quer espirrar. Esconde uma fragilidade. E aí você nunca resolve, você nunca se fortalece. Olha aqui que a Silvia escreveu. Por muitos anos vivi assim, me sentindo a Mulher Maravilha. Mas hoje vejo que não adianta se fazer de forte. Então, você deve ter vindo de uma história, Sil, de mulheres que são mulheres maravilhas, de mulheres fortes. E aí, não tem outra opção, é ser forte, concorda? Só que sim, isso desgasta, isso fragiliza, na verdade, porque é como se fosse um elástico, sabe? Você ainda ele tem uma certa força, uma resistência. Então você fica forçando, forçando, forçando. Uma hora não tem mais resistência, fica frágil, né? Então, olha, para essa querida que me falou aqui, que tá sentindo que tem que dar conta de tudo sozinha. Eu já estou falando para você, ó. Espero que você esteja aqui na live. Ó, não precisa dar conta de tudo sozinha. Peça ajuda. Ajuda é importante, inclusive, para você aceitar as suas dificuldades, sabe? Tem gente que quer passar por tudo sozinha, não quer pedir ajuda, e isso não fortalece, isso enfraquece, né? Saber para quem pedir ajuda, claro, né? Mas assim, ter contato com a sua vulnerabilidade, com esse lado mais frágil, que está dolorido, que está te fazendo sofrer, é importante porque esse contato é que vai te fortalecer. Não o contrário, não você fingir que não está sentindo, tá? É justamente o contrário. Ó, a Sil escreveu, sim, precisei ser forte para criar meus 3 filhos. Concordo, né? Você tinha um motivo aí muito grande, criar seus filhos. Só que também tenho certeza que você se desgastou, que você ficou exausta, né? E que talvez se você tivesse tomado contato com esse lado mais frágil seu, talvez hoje você tivesse mais fortalecida ainda e você fizesse diferente, né? Não que o que você fez foi errado, eu acho que, né, você deve ter criado bem seus filhos, tudo, né? Acho que tudo vale a pena. Mas quando a gente quer mostrar nossa força a qualquer custo, isso nos enfraquece. É pior, tá? Então, gente, essas foram as 3 questões que me mandaram lá, que eu escolhi, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu quero falar que, assim, processo de separação, gente, não é fácil para ninguém, né? Processo de separação, mesmo que a mulher peça separação, é um luto. É, É uma hora que você vai rever seus conceitos, que você vai olhar para você e redescobrir quem você é, que você vai ser vista pelas outras pessoas de uma maneira diferente. Então, o importante é você entender que é uma fase e que quando você tem ajuda, quando você tem apoio, inclusive apoio profissional, de terapeuta, psicólogo, tal, fica muito mais fácil passar por esse processo. Fica muito mais fácil você se reerguer, você se reestruturar, né? Você tomar contato com as suas vulnerabilidades e se fortalecer, tá? Então é importante olhar para isso tudo, para que você entenda que você não está sozinha, que muitas mulheres que passam por esse processo de separação sentem as mesmas coisas que você deve estar sentindo. Então é muito importante olhar para isso. E quem quiser, eu estou aqui para ajudar na parte de terapia, tenho mentoria, tenho terapia, sempre estou fazendo vivência, cursos. Então você não está sozinha, né? Tem lives, são maneiras de ajudar vocês mais e melhor. Porque eu sei como é que é essa dor, eu passei por isso, né? A gente
além do tempo, né? A gente se perde um pouco no eixo assim da vida, e aí você precisa arranjar o seu equilíbrio, né? Novamente, se reorganizar como pessoa. Então, quando a gente tem ajuda, como eu tive, é tudo mais, não é mais fácil, mas é mais leve, né? Você não se desespera, você entende que tudo tem seu tempo, que você vai conseguir se reerguer, se reestruturar, tá bom? Então, quem quiser, me procura, manda aqui um direct e a gente conversa, tá? Gente, já que não tem mais perguntas, eu vou encerrar essa live agradecendo a presença de vocês. É uma alegria estar aqui ao vivo, eu adoro, né? Poder conversar e discutir esse tema que é tão importante. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher: acabei de me separar, o que que eu faço? Então, gente, é difícil, né? O que que eu fiz? Eu dei um suporte para ela, dei um apoio, porque não existe uma mágica. As pessoas querem mágicas. Ah, faz isso que vai acabar a dor e sofrimento. Não vai, né? Mas você vai se fortalecer, você vai entender, vai aprender com essa história. Então, é um processo, tá? Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Aproveitem. Boa noite, Sil. Obrigada pela companhia aqui na live, tá? Obrigada pela presença de vocês e até a próxima live. Se vocês quiserem mandar temas, podem mandar também, que eu faço a live, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Até a próxima live.